Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! A conversa de hoje vai envolver algo que muita gente gosta. Um bom vinho, você não gosta? E agora, a teoria para o sucesso. Tem? Você conhece caminhos para o sucesso? Meu entrevistado de hoje conhece e vai falar também como é usar o cashback inteligente, um pouco mais da história da sua empresa. Quem sabe nos saudar com uma boa taça de vinho, uma boa taça de histórias. Tudo bem, Vitor? Muito obrigado por essa conversa. Conta pra gente, que nome sugestivo, quero saber como que primeiro veio essa ideia. Desenrolha, como que eu vou pensar no nome da minha empresa e vai ser esse o nome? Pois é, tudo bem, obrigado. O nome, na verdade, foi de trabalhar na área há bastante tempo, né? Eu já estou quase 17 anos trabalhando na área e trabalhava com vinho numa importadora e tudo mais, e tinha esse projeto de vender vinho em evento. Só que, né, você começa do zero, primeiro você vai, descobre, vai nas concorrências e começa a ver. E tem um termo, né, que é famoso no mercado de vinho, que é de um guia muito importante, que é o Descorteados, que é em espanhol, que em inglês é muito comum como One Cork. E no Brasil não existia nada parecido. Então, assim, a coisa mais, sei lá, foi um clique fácil, né, um clique rápido, foi o Desenrolha, que é... Um original com... porque é o quê? Você abrir o seu vinho, você tira a rolha. E ao mesmo tempo virou Desenrolha. Exatamente. Até um convite a tirar, ou seja, compre. Vamos desenrolhar o vinho. A ideia é essa. E como foi a ideia, de onde surgiu para começar realmente uma empresa, para esse segmento? Então, aí assim, eu sou da área de gastronomia, né, me formei em chefe de cozinha, trabalhei na área um pouco, mas já nessa parte de finalização de formação eu gostava de vinho, não, né, com o mesmo, digamos, conhecimento que eu tenho hoje, né, normal, saindo de faculdade, e dei um pezinho para a área de vinho, comecei a fazer curso, comecei a participar de degustações, trabalhava como chefe de cozinha, ao mesmo tempo vinho, e uma coisa bem conexa, né. E isso me ajudou muito também quando foi fazer a transição, porque daí quando eu fui fazer a parte de tentar uma área de vinho de vendas, que até tirar um pouco da coisa do estar dentro de um restaurante, me ajudou bastante por conta de saber o que vai combinar com o prato, o que vai sair cada vinho para qual estilo, né? E aí eu fui primeiro para essa parte de venda, né? Fui para a área de sommelier, trabalhei em restaurantes como sommelier. E aí, em 2014, começou essa pegada de querer fazer um projeto próprio, só que não era uma empresa física, né? Era uma empresa online e fazer venda de vinho em São Paulo, né? Esse começo todo foi tudo em São Paulo. Isso. Eu fui para lá em 2009, né? E eu fazia essa parte de ir em feiras e vender vinho em taça. Já tinha o nome, já tinha correria, então de dia vendendo para restaurante, de noite vendendo para cliente ou final de semana, né? E aí a vinda para São José foi por conta da pandemia, né? E com a pandemia, em 2020, com tudo fechado, uma loucura, restaurante desesperado, boleto acumulante de todo mundo. Sim. Aí minha esposa é de São José, né? Eu cresci aqui, estudei aqui. E aí surgiu essa oportunidade de abrir o Desenrolha fisicamente em São José. A princípio como uma loja de vinho, e aí evoluiu para um wine bar, que é hoje também. Que interessante, né? Isso é muito filosófico, como que a crise nos leva a tomadas de decisões importantes, né? É, uma coisa meio assim, todo mundo que conversa comigo fala, nossa, você passou pela pandemia. Eu falei, não, a ideia veio na pandemia. Legal. Que também é uma loucura, ali, né? Porque a gente... eu não tinha a rede de contato que muitas pessoas querem iniciar um projeto, né? Às vezes, quando você vai para uma outra cidade, você vai apoiado por uma franquia, com todo um estudo de mercado, uma coisa diferente. Obviamente, eu já tinha um estudo de mercado, mas para São Paulo. Joguei para São José, fui encaixando e falei, acho que dá. Acho que dá. Maravilha. Ô, Vitor, conta pra gente, por favor, como que era a relação do cliente antes do Albert estar junto com você na empresa, né? E... muitas vezes eu acho que esse desafio do vendedor, poxa, eu quero o retorno, mas esse retorno não acontece, o cliente não volta. Como que era esse desafio ali para a empresa? No começo a gente dependia, né, acho que praticamente todo mundo usa um sistema de RP, né, uma plataforma online, no caso nosso sempre foi, e aí era buscar contato, né, tudo bem, você quer deixar seu celular, quer fazer o cadastro, muitas pessoas não querem, independente se precisar de CPF ou não, as pessoas estão sempre com pressa. De fato. Mas essa pressa sempre cobra lá na frente quando ela quer comprar o mesmo vinho que ela não lembra e eu também não lembro, então é uma coisa que... Eu levei aquele lá... Nossa, eu adorei. Você não lembra? Então... Há 5 meses que ele veio. Não lembro. E 600 pessoas depois. Né? Exatamente. Então, assim, essa dificuldade ainda existe, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha essa coisa do como você fidelizar, né? Então,
eu criei um clube de assinatura que dá um desconto adicional para os assinantes, que é uma forma da pessoa voltar a comprar sempre com você, porque ele tem esse benefício de desconto já natural em qualquer coisa. E eu já estava buscando uma plataforma de cashback, e aí pintou o Albert, isso 3 ou 4 anos atrás, já faz tempo, acho, não vou tentar lembrar de cabeça. E foi bem legal, porque assim, eles estavam nesse boom, né, nessa vertente de plataforma de cashback, e nos ajudou bastante a ter esses números, né? Que era mais difícil saber exatamente quem comprou, quanto realmente reverteu, né? Então, esse acesso a dados, a número, de forma inteligente, isso fez o diferencial de você, poxa, eu preciso mudar aqui a estratégia. Fez. No começo, quando a gente foi buscar, claro que tem vários fatores que a gente tem que pensar, o valor, né, investido por mês, qual é o ROI que cada um oferece, qual é a plataforma em si, os dados que coleta, os dados que não coleta. E, então, assim, aí a gente foi conversando, eu gostei particularmente por ser de São José, então, assim, ser uma coisa de São José, toda vez que a gente fala, tem uma startup aqui de São José, que legal, para. Então, assim, isso às vezes ajuda, dá um gásinho, assim. E a facilidade, nesse momento agora, que é uma coisa menos engessada, né, que tá agora com um cadastro um pouco mais simples, que também automaticamente perde-se alguma coisa, mas que facilita a pessoa que não quer dar nenhum dado. Sim. A pessoa que não quer, mas você fala, não, é só o número do seu celular, não precisa fazer mais nada nesse momento, depois a gente conversa, aí você vai tentando, a pessoa vê o dinheiro sendo deixado para trás, aí dá o número, aí automaticamente a gente já pega o número da pessoa, já pergunta se pode mandar um WhatsApp nosso, e assim vai criar um pouco dessa relação. Esse vínculo, né? Isso, e até quando você fala assim, qual é o seu número aqui? Você tem um cashback. Cashbackzinho. A pessoa já brilha o olho. Normalmente a gente... Hoje em dia a gente já tá... Eu vejo assim, a gente já tem um número fiel de compradores do Albert que estão sempre ali dentro do período que vai vencer. Interessante. Falta um dia, o cara bate lá. Aí você fala, pô, beleza, voltou. Essa é a parte importante. Não... Claro, que é o que você quer. É diferente de falar que deixou o dinheiro na mesa. O dinheiro já tá em outro estado, né? Não tá em outra coisa. Sim. Então, a pessoa voltar é bom por causa disso, por causa dos alertas, por causa dela ter a sensação que vai perder um dinheiro que ela já deixou, né? Que ela já... Que é dela, que é dela, de certa forma, que é dela. E a partir de qual momento que você foi percebendo, assim que o Albert chegou junto com você, na empresa, que, senti aqui a diferença, tá voltando. Sim. Acho que a gente foi ao longo desse período, assim, acho que no começo, aí, talvez uma experiência minha, a taxa de conversão parecia ser boa, mas a taxa também de desconto para nós era muito agressiva no nosso meio, né? No comércio que é o Desenrolha, que é uma loja de vinho, onde as margens são menores do que restaurante e produção própria, né? Então, naquele momento foi assim, foi um pouco... entender se estava fechando a conta pra gente, porque, beleza, a pessoa voltava, mas levava todo o lucro, vamos pensar assim, né? Aí depois a gente foi encaixando, foi essa flexibilidade de hoje ter um percentual que você pode escolher, menor, maior, isso a gente foi encaixando para não perder o cliente, para cativar, então 20% de volta, 20% de desconto, e a gente vai vendo que o que a gente mais sente é a pessoa que normalmente comprava vinhos de 70, 80, bem mais de entrada, digamos assim, hoje já está levando um vinho um pouco superior, mas com o desconto tá quase no que... Então ele deu um dentinho, ele aumentou R$8, que ele nem percebeu, antes ele não compraria. Mas aí ele gosta daquele vinho de 80, então ele agora vai tomar um de 89 e assim vai indo. Interessante. Então isso é uma coisa que... O comportamento de você sair daquela coisa do preço máximo e ir para o que você achou bacana, mudar de faixa de preço por causa do desconto. Sim. Porque senão ele não ia ter, né? Ele mantinha 50, 60. Daqui a pouco o 70 virou 62, ele vai. Aí ele gosta do de 70, né? Ele não gosta mais de 62, ele gosta do de 70, com desconto, né? E assim vai. E é interessante sempre que a gente está conversando e você contando um pouco da sua experiência. Obviamente que existem padrões e que já vem há muito tempo, né? Sim. Dá medo de arriscar para mudar o sistema, mas depois fala, que bom que eu mudei, tinha que ter mudado mesmo. No caso, assim, como eu não tinha, né, uma estratégia de cashback, né, uma plataforma ou uma parceria com alguma empresa, para nós foi um começo mais fácil. Perfeito. Primeiro era, porque antes na transição, né, você tinha que botar o CPF da pessoa, a pessoa às vezes não queria dar, você tinha que pôr o celular também, então eram mais informações que muitas vezes
não dizer que dificultava, mas ao mesmo tempo tinha gente que não queria dar, e a mesma coisa que era do cadastro, né? Então, assim, pra gente foi legal porque a gente meio que começou do zero, realmente, uma coisa de fidelização e de cashback, né? Então, eu acho que seria uma transição difícil para quem realmente tem uma plataforma mais antiga ou algum outro estilo de utilização, mas é rápido, né? É rapidinho você... Eu sofri isso com o meu sistema mesmo de venda. Eu tive que trocar porque não estava mais dando conta do sistema antigo que eu tinha, que era mais barato, mas não era tão mais barato. E ele me bloqueava em várias coisas importantes para a empresa. Aí eu tive que investir um pouco mais, me atrasava. Eu não conseguia fazer, por exemplo, cálculo de venda de mesa, era uma coisa muito chata que as pessoas se sentiam um pouco incomodadas. Tudo que a gente ia fazer para venda de mesa, como wine bar, era feito à mão. E o sistema a gente tinha que lançar à parte, como se fosse uma venda na loja. Então era uma coisa que meio ruim, porque era um sistema de loja, né? Como eu abri como loja. Sim. Então esse deu bastante trabalho. O do Albert foi tranquilo. Fiz essas perguntas, né, para entender a chegada do Albert, como era esse enfrentamento, né? Vejo que sua história tem muita essa resiliência, assim, Sim. Vamos arriscar, vamos fazer. E a gente traz aqui, junto com o Albert, números, né? Que é muito importante para quem está nos acompanhando. Dá licença de falar deles aqui também. Olha que interessante, né, gente? O Desenrolha está trabalhando agora com uma taxa de cashback de 20% sobre o pedido. Então, um retorno sobre investimento de 6,3% e já movimentou R$ 605.371,95 em vendas no período, gerando R$ 79.231,32 em cashback. É impressionante você ver os dados, né? Então, tá gerando cashback para o cliente. Quando a gente fala desses resultados, desses números, Sim. Né? O que vem da sua toda análise diante deles? Eu dei uma olhada essa semana, né? A plataforma deu uma mudada de cara. E aí a gente no começo sempre é sofrido, porque alguma coisa não dá certo, a gente vai lançar, não lança, sim. O cashback do cliente sumiu, aí a gente começou a olhar isso aí, né? E aí tem o valorzão lá, você fala, pô, caramba, não sei o quê. Aí é claro, né? Aí pensando no que eu tenho de vivência, a gente sente que agrega, ajuda. Muitos clientes voltam por conta do cashback. Às vezes cliente que comprava cada 3, 4 meses está voltando dentro do período de 60 dias agora, que é 2 meses, antes era 30 dias, e a gente sentia que perdia muito cashback, porque a pessoa, às vezes é uma pessoa que consome pouco, ou, no meu caso de vinho, né, que consome pouco, ou que consome em outros lugares, porque gosta de curtir o vinho em vários lugares, né? Quando deu orçamentário para 60, aí a gente sentiu que a pessoa voltava mais. Interessante. E aí isso é legal, assim. Ao mesmo tempo, eu tenho clientes que já eram muito fiéis e agora estão absurdamente fiéis. Aí assim, toda semana é um cashback. A gente tem uns top 3 lá que o número aparece sozinho já. A pessoa entra na loja e entra. Mas é assim, aí é aquela coisa na cabeça, né? Poxa, obviamente, eu acho que eu vendo mais com o Albert, claro, a gente consegue ver isso em dados, né? Mas a gente fica pensando, poxa, o cliente tá levando de novo, mas ele já vinha aqui, mas tá vendo de novo. Tá mais. Então, é um pouco isso. Então é tentar entender o seu negócio, né? O meu negócio tem um valor agregado um pouco maior. Eu acho também, né? Acho que eu acho que o Albert ele pode entrar em vários mercados, né? Vários segmentos. Então, às vezes, esse valor dá a sensação que nossa, é porque o valor agregado do vinho é maior, né? Então, de repente, se a pessoa tem um restaurante, que é o almoço, então é pratos de 30, 40 reais e coisa e tal, vai demorar mais pra chegar nesse volume, né? Então, no meu, às vezes, eu tenho compras de 800, R$1.000 reais que a pessoa gasta, recupera 200 e volta para os 200. É os meus 200, aí ela compra mais 800. E assim, aí são números maiores, esse giro, né? Hoje mesmo a gente teve uma venda disso aí, de 700 e pouco, que gerou 130 de cashback. Tá vendo? Aí o cara ficou, nossa, mas quando que eu posso usar? Eu falei, até 60 dias. Ele, não, maravilha, depois eu volto. E saiu sorrindo e vai voltar sorrindo. E já contou pra todo mundo, posso voltar lá? Exatamente. Né? Sim. Você disse uma coisa que é muito interessante, né? Existem inúmeros segmentos, e aí cada segmento vai ter, claro, sua estratégia. Mas se você pudesse hoje conversar com o empresário, com a empresária que está nos assistindo aí, eu gosto de dizer que conselho, né? Talvez não seja a palavra certa, mas assim, dica de confiar no sistema novo e tal. O que você diria, tá por dentro, favor? Né? Eu acho que, claro que cada negócio vai ter que analisar se faz parte de um sistema que daria certo em relação a cashback, né? Então,
como eu comentei de um almoço e coisa e tal, às vezes ali é o único lugar que a pessoa vai ter que almoçar, porque não tem como sair para almoçar. Então, às vezes, não faz sentido porque o cara já tem a frequência dele, né? Mas eu acho que analisando compensa. É claro que você tem que ver sua margem, né? Aí é coisa de negócio, né? Tem que entender as suas margens. Quanto vai ser atrativo você dar de percentual e o quanto vai ser atrativo de do cliente recuperar, né? Então aí é de negócio para negócio, mas eu acho que vale a pena olhar assim, acho que compensa. E aquilo que eu tenho certeza que você tem, né? Se tive qualquer dúvida, o especialista do Albert tá ali para conversar, me orienta aqui. O suporte tá sempre ali, né? Nos horários normais de vida das pessoas. E... Gostei, horários normais de vida. Hoje em dia todo mundo tem que estar... todo mundo é A, né? Todo mundo... Muito bom. Pois é. A gente tem um horário de atendimento X, né? As pessoas mandam mensagem 3 da manhã e querem a resposta. E querem a resposta. Um minuto depois tem uma pergunta de interrogação. Cara, eu tenho que dormir, né? Mas é isso. Então, acho que vale a pena. Eu indico pelo negócio que a gente já tá. E, bem, acho que é isso. Prazer te ouvir, conhecer a tua história, teus conselhos, Isso aí. Eu acho que muita gente se enquadra assim quando ouve isso. Nossa, na pandemia foi assim também e tal. A atitude, a decisão. E a decisão diária, né? Pra quem tá no comércio, qualquer segmento que seja, uma decisão diária. Sim. Com muita sabedoria. Revisto, né? Isso é uma coisa que às vezes deixa pra trás, mas tem que estar sempre ali no dia a dia. Obrigado, Vitor. Prazer. Muito bem. Obrigado. Que a gente continue desenrolhando. Muitos vinhos e muitas ideias. Boas histórias também. É isso aí. Essa foi a entrevista com o Vitor. A gente aprendeu com ele. Continue, porque tem mais histórias chegando também aqui no nosso canal.